eu quero compartilhar com os irmãos uma meditação sobre a oração que o Senhor Jesus Cristo fez, que está em João capítulo 17, que a gente costuma chamar de oração sacerdotal de Jesus. Então, a gente vai ler o texto, mas vai ler e ir comentando o texto para extrair dele algumas lições que são preciosas para a gente entender sobre oração, e a partir de uma perspectiva que para nós pode parecer diferente do nosso hábito, porque a gente sabe que todo cristão deve orar, a Bíblia ensina sobre oração, mas normalmente as nossas orações, elas partem das nossas aspirações, dos nossos desejos, do nosso coração, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente vive, e é focada naquilo que a gente precisa. Tudo isso é válido. Não é assim na oração do Senhor Jesus. Então a oração do Senhor Jesus, ela vai servir, ela serve como um parâmetro para as nossas orações. Porque diferente de nós, a oração de Jesus é baseada naquilo que Ele é. Ele é Deus encarnado. Então nós oramos baseados nas nossas perspectivas humanas, mundanas, temporais. Jesus não. Jesus ora a partir da perspectiva que Ele tem das coisas como Deus, que vê as coisas na sua plenitude. Ele ora conhecendo todas as coisas. Ele ora sabendo de tudo. Ele ora da perspectiva do alto. Nós oramos da perspectiva daqui de baixo, olhando para o alto. Ele encarnou para estar no mesmo nível da gente, como homem. Mas ele manteve a perspectiva do alto. Então, na oração do Senhor Jesus, em João 17, a gente vê Deus orando, baseado nas perspectivas do próprio Deus, da eternidade, das coisas que são eternas e dos valores que são eternos. E ele ora assim na presença dos discípulos, para que os discípulos dos quais nós fazemos parte, sejamos participantes da glória dele. Então, a oração do Senhor Jesus, que a gente vai ler agora, e vai ler e ir comentando, ela serve para nos orientar nas nossas orações, porque apesar da nossa perspectiva ser mundana, porque nós somos humanos, ele nos adequa à perspectiva dele, da eternidade e da glória de Deus. Então ele nos ensina a orar pelas coisas certas e da forma certa. Vamos ler então o texto para achar essas coisas na oração que o Senhor fez em João 17. Lá em João 17, o Senhor Jesus Cristo está consciente de que o ministério dele terreno chegou no fim. Ele está reunido com os discípulos numa casa, num cenáculo. Ali ele celebrou a última Páscoa. Daquela última Páscoa ele separou a ceia, que foi estabelecido como ordenança ou sacramento para a igreja. Então a igreja deve repetir esse ato da ceia do Senhor. E nesse cenáculo, nessa reunião, nessa última Páscoa, ele instruiu os discípulos a respeito da sua missão, do que aconteceria com ele. Foi nesse momento, nessa reunião, que ele lavou os pés dos discípulos, que Judas saiu para trair Jesus, e Jesus sabia que isso ia acontecer, porque estava escrito, e é necessário que a Escritura se cumpra. E foi nessa reunião que ele instruiu a respeito do ministério do Consolador, aquele que ainda não tinha vindo sobre os discípulos, mas que viria sobre a igreja, para ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado, mas fazendo com que eles se lembrem e saibam aplicar isso nas suas vidas e nos seus ministérios. Então ele fala sobre o Consolador e fala sobre o fim da sua missão. Chegou o fim da missão. E quando ele fala sobre isso, então ele ora. E ele ora dizendo: tendo Jesus falado essas coisas, então essas coisas que acabei de falar em resumo, ele então levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então pausa, a gente vai fazendo a leitura e vai comentando o texto. O que é que o Senhor Jesus Cristo disse aqui? Que chegou o momento, chegou a hora de quê? Do quê? O que é que vai acontecer? É chegada a hora do Pai glorificar ao seu Filho, e para que o Filho, então para que é uma condicional,
para que o Filho glorifique ao Pai. É chegada a hora do Pai glorificar ao Filho. O que é que vai acontecer agora? Jesus está prestes a fazer o quê? Qual é o próximo passo da vida de Jesus? Jesus vai ser entregue nas mãos dos pecadores, para ser o Cordeiro de Deus imolado, oferecido em sacrifício, para tirar os pecados do mundo, para salvar o seu povo eleito, para morrer na cruz, para tomar sobre si os nossos pecados, para nós termos as nossas maldições, os nossos pecados pagos diante de Deus Pai, e a justiça de Deus ser satisfeita na morte do seu Filho. É assim que o Filho glorifica ao Pai, obedecendo o Pai até a morte e morte de cruz. E o Pai glorifica o Filho como? Glória, aqui no contexto que Jesus está falando, é o pleno conhecimento e a participação nas coisas um do outro. Como que o Pai glorifica o Filho? O Pai ressuscitará o Filho. A glória do Pai será manifestada no triunfo do Filho sobre todas as coisas. Jesus tem plena consciência disso. Ele não está sendo entregue à morte, e à morte na cruz, porque acidentalmente, porque ele é uma vítima dos homens. Ele está indo para a cruz porque esse é um decreto de Deus Pai. E nesse decreto, o Pai é glorificado no Filho e o Filho é glorificado no Pai. E ele ora isso na presença dos discípulos. E ele começa assim a sua oração. Verso 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, Jesus, conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então Jesus continua a sua oração dizendo: do mesmo modo que o Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai, da mesma forma, assim como foi conferida a autoridade sobre o Filho, ao Filho, sobre toda a carne. Obrigado, Fábio. Sobre todas as pessoas, e aqui não tem exceção. Jesus é Senhor sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas. Não existe nada que possa se esvair do senhorio de Jesus. Ele é Senhor de tudo, a fim de que Jesus conceda a vida eterna a todos a quem o Pai deu a Jesus. Jesus é Senhor de todos, mas Ele salva aqueles que foram predestinados pelo Pai à salvação. O texto deixa muito claro que Deus sempre teve controle sobre todas as coisas. E Jesus é o Senhor de tudo. O texto deixa claro que inclusive dos não salvos. Ninguém escapa do senhorio de Jesus Cristo. Ele tem domínio e autoridade sobre tudo. E agora ele explica na própria oração. E ele explica porque tem discípulos ouvindo a oração. 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a salvação. O conhecimento de quem é Deus por meio de Cristo. E o conhecimento de quem é Jesus Cristo. Então nisso consiste a vida eterna e a salvação. E aí Jesus continua: eu te glorifiquei na terra. O verbo está no passado. Ele está se referindo a tudo o que ele fez desde que nasceu. A morte milagrosa de Jesus, da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, tudo o que aconteceu na vida de Jesus, uma vez que ele foi feito homem, Deus Pai foi glorificado na vida de Jesus enquanto ele esteve na terra. Tudo o que ele fez foi para a glória de Deus e isso ficou claro. Eu te glorifiquei na terra, consumando, realizando a obra que me confiaste para fazer. E que obra foi essa? A obra da redenção. Desde quando nasceu, o Senhor Jesus Cristo sempre soube. O destino dele era a cruz. Ele veio ao mundo para morrer por pecadores. E ele veio ao mundo para sofrer sobre si a ira do próprio Pai. Porque nele, a ira de Deus sobre pecadores foi exercida sobre Jesus.
para que no pagamento feito por Jesus, eu tenha as minhas dívidas quitadas. Eu não tenho mais que sofrer pagamento, eu não tenho dívida a ser paga, uma vez que o Senhor pagou por elas. Por isso Romanos 5 ensina, nós crentes fomos justificados pela fé. 5. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Nessa fala, nesse versículo do verso 5, Jesus Cristo deixa muito claro, ele existe desde toda a eternidade. Ele sempre existiu antes da fundação do mundo. E ele sempre teve a glória que pertence a Deus, e ele era participante dessa glória. Filipenses 2 ensina sobre isso. Na encarnação, quando Jesus se fez homem, ele se esvaziou de algo que ele já possuía antes. Ele já era Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e tinha a plenitude da glória. Mas para salvar pecadores, ele abriu mão dessa glória, se fez homem, se apequenou exatamente como qualquer um de nós. Ele não é Deus brincando de homem, ele é exatamente um ser humano, ele é um milagre, é um mistério, totalmente Deus e totalmente homem, para sofrer como homem as penas de um homem, para pagar pelos pecadores da humanidade. Mas ele sabe que ele vai voltar àquilo que ele tinha. Ele vai voltar a desfrutar do que sempre foi direito dele, da glória que sempre lhe pertenceu como Deus que ele é. Então agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus não precisa da nossa glória. Jesus não precisa do nosso louvor. Ele sempre teve a glória plena que sempre existiu com Deus Pai. Mas ele preferiu ter a nossa glória e o nosso louvor. Deus nos amou. A gente não tinha nada para oferecer a Deus. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, esvaziados disso. Mas por amor, ele preferiu nos resgatar. E o texto continua falando sobre a glória de Deus, porque nós seremos participantes dela também. Nós não acrescentamos nada para Deus, mas Deus preferiu nos ter consigo. A oração de Jesus vai mostrar sobre isso. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Todos? Não, aqueles que o Pai deu a Jesus. Obra soberana de Deus. Deus salva aqueles que ele predestinou, que ele amou antes da fundação do mundo. E não é possível que essas pessoas não sejam salvas. Não é possível a nenhum eleito de Deus que não seja salvo. Por quê? Porque Jesus manifestou o nome do Pai. Manifestar um nome na Bíblia, não tem o significado simplesmente de conhecer o nome da pessoa. Na Bíblia, conhecer o nome significa conhecer a pessoa. A identidade da pessoa é o conhecimento de Deus. Deus se fez conhecido por causa dos atos de Jesus. Ele o manifestou. Eram teus essas pessoas, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Uma pausa aqui importante sobre eles têm guardado a tua palavra. Sobre perspectiva, é normal e é saudável, é necessário, nós sempre considerarmos que nós somos falhos, porque nós somos pecadores. Então, a maneira como nós guardamos a palavra de Deus, ela é débil, ela é fraca. Nossas orações são fracas, nosso louvor é fraco, sempre marcado pelas nossas imperfeições. Essa é a nossa perspectiva, não a de Cristo. Na perspectiva de Cristo, nas palavras do Senhor Jesus, ele afirma para o Pai: eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus olha para a nossa devoção, que é débil e marcada, tingida pelas nossas fraquezas e pecados, e a gente deve reconhecer que somos pecadores, mas ele olha para essas nossas devoções, esses nossos atos, nossa perseverança, da perspectiva da obra dele. O que você faz, sua oração que você faz, o seu louvor que você faz, sua adoração que você presta a Deus, ela é falha pelos seus pecados, mas ela é aperfeiçoada pelas obras de Cristo.
A tua incapacidade de ser um cristão totalmente dedicado e santo, ela é completada pelas capacidades de Cristo, na sua santidade e no seu poder. Então, da perspectiva do Redentor, ele olha para aquilo que você faz como salvo e como cristão, e ele afirma: eles estão guardando a palavra. Eles são imperfeitos, mas nas imperfeições deles, o poder de Deus completa, ou melhor, ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Jesus, então, conversando com o Pai nessa oração, ele está dizendo que as nossas obras nele são aceitáveis e são válidas, porque nelas existe o louvor da obra do Senhor Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, nós não oramos em nosso nome, porque a minha oração por mim mesmo não chegaria em lugar nenhum. Mas estando escondido debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, isso produz louvor a Deus. Jesus está dizendo: a tua vida cristã é aprovada por Deus. É claro que isso não deve levar a gente a comodismo, mas é para a gente reconhecer que a obra de salvação operada por Cristo em nós, ela é eficaz e salvou de verdade. Nos reconciliou com Deus de verdade. Então nossas orações, nossa devoção e a guarda dos mandamentos da palavra de Deus por Cristo são reconhecidos como verdadeiro. Ele está dando testemunho disso. Verso 7. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Isso aqui é um fruto da obra de Jesus, não nosso. O fato de nós reconhecermos que o que Jesus fez é de Deus, a gente só pode reconhecer isso pela obra que Deus operou em nós, pela obra da salvação realizada por Cristo. Em últimas palavras, Jesus está dizendo na oração sacerdotal que a obra que ele fez por pecadores deu certo, que nós somos frutos agradáveis a Deus. Essa é a perspectiva de Cristo diante do Pai a nosso respeito. Por isso que eu estava falando sobre perspectiva. Nós olhamos para nós mesmos e para a nossa devoção a partir da nossa realidade muito falha. Mas não é assim que Jesus olha. Jesus olha da perspectiva da obra completada, da glória de Deus, como Deus que Ele é. Então Ele celebra. Ele trata a coisa como realizada. Nossas obras são aceitas e celebráveis, apesar de sermos pecadores. Porque lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. Isso aqui, irmãos, a gente pode olhar como naturalidade, mas não é. Eu só posso reconhecer a Cristo como verdadeiro porque houve um milagre na minha vida. Eu não posso até, por exemplo, a gente não poderia dar testemunho de que a cruz foi real e a ressurreição é real. Eu e nem vocês, nós não estávamos lá. Como eu posso ter certeza dessas coisas? Porque nós cremos na palavra e o Espírito de Deus colocou tais verdades na nossa consciência e no nosso coração, a ponto de nós sermos capazes de dar a nossa vida por causa dessa fé. Uma fé que nós não vimos acontecer. De onde vem essa convicção? É um milagre. É obra do Espírito. Só é possível porque Jesus nos salvou. Por isso que a Escritura diz que quem confessa que Cristo veio em carne e sangue é do Espírito de Deus, é um filho de Deus. Só pode ter essas convicções alguém que foi alcançado por Cristo. E Jesus está orando a Deus Pai a partir dessa perspectiva, dessa convicção. O que ele fez é real e verdadeiramente salvou pessoas. Verso 9: é por eles que eu rogo, que eu oro. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste. Por quê? Porque são teus. Jesus não ora pelo mundo perdido. Jesus não ora pela iniquidade, pelo mundo que o negou. Ele ora pelos eleitos de Deus, por aqueles que o Pai lhe deu. Por quê? Porque são dele, são de Deus Pai. Jesus é seletivo na sua oração.
e não somente na sua oração. No derramamento do seu sangue ele foi seletivo. Ele, de fato, pagou pelos pecados daqueles que o Pai comprou com o sangue de Jesus, dos eleitos de Deus. Por isso, salvação não pode ser perdida, porque é um ato de Deus para satisfazer ao próprio Deus, não é obra dos homens. Ora, todas as coisas são minhas, verso 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus nesse trecho faz uma distinção. Todas as coisas pertencem a Deus. Deus é Deus. Ele é Senhor soberano de tudo. Se Ele quisesse no estalar de dedos, o mundo, o universo, tudo seria desfeito. E se Ele quisesse, Ele faria tudo de novo. Deus é Deus, todo-poderoso. Mas Ele decidiu agir na história para a salvação de pessoas como nós, que não temos nada de especial, em comparação com qualquer outro perdido. Nós somos tão pecadores quanto qualquer outro, mas Deus decidiu mandar Jesus para ser glorificado em nós. Apesar de Ele ser Senhor e possuir todas as coisas, existe uma distinção aqui. Ele possui todas as coisas, mas o apreço de Deus é pela sua igreja. Deus trata a sua igreja, o seu povo, em distinção de valor. Ele não deu a vida do seu filho pelas outras coisas. Ele nem ora pelo mundo. Ele deu a vida do seu filho pelo povo dele, pela igreja. Já não estou no mundo, 11. Mas eles, agora muda de assunto o Senhor Jesus. Até o verso 10, até onde a gente estava lendo, ele trata essa oração como se fossem 3 etapas da oração. A primeira é sobre um fundamento das coisas. Tudo é para a glória de Deus. O motivo de tudo é a glória de Deus. O objetivo de tudo é a glória de Deus. O texto terminou aqui no verso 10 dizendo que Ele é glorificado naqueles que Ele salva. Mas agora, daqui para frente, Ele vai falar de missão. Nós fomos salvos para uma missão. A partir daqui, o objetivo da oração de Jesus é tratar sobre missão. Então já não estou no mundo. Jesus já está dando como certo que o ministério dele acabou. Ele vai para a cruz, ele vai morrer, depois ele vai ressuscitar, mas o trabalho dele no mundo acabou, já acabou. Já não estou no mundo. Mas eles, por quem Jesus está orando, eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, e assim como nós. No verso 11 a gente vê, Jesus está indo embora. Ele está se retirando do mundo. Mas vão ficar pessoas no mundo. E essas pessoas que ficam no mundo têm uma similaridade com Jesus. E agora ele vai tratar dessa similaridade como unidade. Ele vai falar de missão e de unidade. O Pai e o Filho são um. Esses que ficam no mundo por quem Jesus está orando também devem ser um. Um entre eles, uma unidade na mesma fé e no mesmo espírito, na mesma causa, vivendo pelo mesmo reino, e a unidade com o Filho. Então ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo, um corpo atuante nesse mundo. 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto Judas, o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, enquanto Jesus estava aqui, ele estava pastoreando os seus discípulos. Ele os guardou. Mas Jesus está indo embora. Ele vai deixar o mundo. 13. Mas agora vou para junto de ti. E isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria completa em si mesmos. Eu estou falando isso para eles e na presença deles, está falando com Deus Pai, na presença deles, com um propósito. Para que eles tenham em si a minha alegria. Jesus está tratando isso como alegria. Qual é a alegria? A alegria é a honra e o privilégio de estarmos a serviço do reino de Deus. Para Jesus isso era o mais importante de tudo. O pão, Jesus disse, o pão que ele come é cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus. A satisfação para Jesus sempre foi cumprir a vontade do seu Deus e Pai.
E ele está falando sobre essa oração na presença dos seus discípulos, para que nós também tenhamos essa mesma alegria. A alegria de saber que nossa vida ela é sustentada por Deus, e nosso contentamento deve ser satisfazer a vontade de Deus Pai. Nós, a partir daqui nesse texto, nós seremos tratados por Jesus como continuadores do seu trabalho, herdeiros da sua missão. Deus Pai nos amou, baseado na glória que Ele sempre teve com o Filho, e Ele deliberadamente resolveu compartilhar essa glória conosco, fazendo de nós participantes da obra do Senhor Jesus Cristo. Não como salvadores, nós não vamos morrer na cruz, não é essa a ideia, mas como anunciadores da palavra que foi confiada ao Senhor Jesus, dos decretos de Deus, do Evangelho. Nisso é uma honra servir ao Senhor. 13. Agora vou para junto de ti, isso falo no mundo, para que a alegria seja completa em si mesmos. 14. E eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo, qual é a reação do mundo? Os odiou. Por quê? Porque eles não são do mundo. Não são mais do mundo. Como também eu não sou. Jesus nunca pertenceu ao mundo. E quando Jesus nos redimiu, Ele nos comprou também do mundo, do senhorio do mundo. Nessa oração a gente vê que a nossa vida, uma vez que nós somos salvos, ela não é mais para satisfazer ao mundo, aos valores do mundo. Nós não vivemos aqui para satisfazer as ambições, as inclinações da carne, as ambições comuns das pessoas mundanas. Nós fomos resgatados dessa escravidão, para vivermos agora na perspectiva do Senhor, que é do alto, é do reino de Deus. E o mundo reage diante disso. O mundo te odeia. Era para te odiar, porque o mundo odiou ao Senhor Jesus. O certo, para um cristão consagrado ao Senhor Jesus, a coisa certa é o mundo ser hostil com você. Por quê? Você não compartilha mais dos mesmos valores dos seus colegas mundanos. Você não vai se sujeitar mais à escravidão das coisas mundanas. E você vai se opor a isso. Você vai dizer que pecado é pecado. E o pecador vai se sentir ofendido, agredido. Porque você está julgando, está fazendo acusações. Você está mostrando o caminho certo, mas eles resistem ao caminho certo, porque eles querem se enfiar no pecado, nas suas idolatrias, nas suas inclinações carnais. E você virou uma objeção para isso. A reação que Jesus está colocando é: o mundo então te odiou, como me odiou. Porque eu nunca fui do mundo, e você não é mais do mundo, porque você foi salvo. Se tem um lado bom de ter sido salvo, que é o lado agora de participar da glória de Deus, tem o contraponto também. É o fato de que agora o mundo que é inimigo de Deus também é teu inimigo. E isso é irreconciliável. Não é possível fazer com que haja harmonia entre forças opostas. A força do pecado e o poder da santidade de Deus sendo exercido em você. E aí, diante desse dilema, então tem um dilema, uma tensão de forças, mundo contra o Evangelho. O que Jesus faz sobre isso? Verso 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus não quer que você seja privado das lutas no mundo por ser um cristão. Jesus não quer suavizar a perseguição. Ele não quer fazer isso, até porque ele já disse também: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E o que acontece com a ovelha quando é enviada no meio do lobo? É uma luta justa? A ovelha tem chance contra um lobo? Nenhuma. A ovelha é a comida do lobo. O lobo é o teu predador, ele vai te trucidar. Essa é a ideia. Nós não temos chance. Jesus não quer nos tirar do mundo. Ele ora para que Deus nos tire do mal. E o que é o mal? O próprio texto depois vai apontar para isso. Ele não quer que a gente sucumba ao mundo, que a gente caia de novo no pecado. Pelo contrário, que a gente persevere em santificação. E tenha isso em mente, a ideia é ter uma luta desigual mesmo. Porque a nossa força não deve ser do nosso braço. A nossa força é a do Senhor. Sempre foi assim.
É o Senhor dos exércitos que luta pelo seu povo. É Ele quem luta por nós. Então é para você dar outra face. É para você retribuir o mal com o bem. É para você ser um perdoador. Porque é nessas coisas que você está evidenciando a glória do teu Senhor que te salvou. Porque é assim que Ele foi glorificado. Perdoando pecados, retribuindo o mal com o bem, amando, estendendo a mão, sendo misericordioso. A glória de Deus ficou explícita na vida de Jesus. E é isso que Ele quer de nós. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus reafirma. Essa é a nossa identidade. Nós somos embaixadores de um outro reino. Somos sacerdotes do reino de Deus. Somos portadores da verdade de um lugar que não é aqui. Aqui nós somos peregrinos. Para isso, então, Jesus, diante dessa luta, o que Jesus Cristo faz no verso 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a proteção que nós temos? Qual é o revestimento que a gente tem? Lembra lá da armadura de Deus em Efésios. Toda a armadura de Deus são aplicações da palavra de Deus. A justiça, a verdade, a santidade e a própria palavra de Deus é a espada que nós temos. Como que nós vamos lutar contra as outras coisas? Nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é pela palavra de Deus na pregação da verdade. E é óbvio que vão se levantar forças hostis contra isso. E não tem outra solução a não ser se encher de Bíblia, se ocupar pela Bíblia. Santifica-os na verdade. É a palavra de Deus que nos santifica. É o conhecimento das coisas de Deus que faz você andar pelo caminho certo. É o conhecimento da palavra de Deus que faz com que você conheça a Deus. A gente fala muito sobre comunhão com Deus. Não existe nenhuma possibilidade de ter comunhão com Deus se nós não tivermos comunhão com a sua palavra. Não existe comunhão com Deus se eu não conheço a palavra de Deus. Porque se eu não conheço a palavra de Deus, eu vou inventar um Deus de acordo com o meu coração. Eu crio um ídolo. Essa é a maneira que Jesus lida com a nossa luta. Como? Nos revestindo com a palavra dele. E aí ele continua. Assim como, quer dizer, do mesmo jeito que Deus Pai enviou Jesus ao mundo, que tu me enviaste, também eu os enviei ao mundo. Agora se lembra de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Jesus pega o mesmo versículo e usa em nós. Do mesmo jeito que o Deus Pai nos enviou, eu envio os crentes, eu envio a igreja ao mundo. A igreja, então, do mesmo jeito, é um continuador do trabalho de redenção feito por Jesus. 19. A favor deles eu me santifico, a mim mesmo me consagro. É por eles que eu estou orando, Jesus está falando, para que eles também sejam santificados na verdade. E eu não rogo somente por esses aqui que estão com Jesus lá naquela reunião, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus orou por nós. Nós estávamos incluídos nessa oração feita por Jesus. Aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Qual é o único meio de se fazer com que as pessoas conheçam a Cristo e ao Pai? Pela palavra de Deus. Essa Bíblia que nós temos, ela tem um poder de reconciliar pecadores com Deus. Porque é por ela que nós proclamamos o Evangelho e falamos das obras de Cristo. É por ela, pela Bíblia, que nós somos colocados em igualdade com o apóstolo Pedro, Tiago, João, com o apóstolo Paulo. Porque Paulo não, mas todos os outros apóstolos estavam aqui testemunhando o que Jesus estava fazendo. E Jesus está dizendo, e não é só por esses aqui, é por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus é o intercessor que ora por nós. Nós estamos no alvo do Senhor Jesus. Sempre estivemos. Nós quem? Os eleitos de Deus, os crentes, aqueles que respondem ao Evangelho com fé, se arrependem dos seus pecados e passam a seguir Jesus. Só que você não é salvo para ser beneficiado somente, não. Você é salvo para levar a mesma obra para salvar outras pessoas. 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim
e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A maior estratégia de evangelismo que existe é essa que Jesus falou. Não são conferências de pregação, não é montar palco na rua, embora isso possa ser muito proveitoso, mas a melhor maneira de evangelismo que existe é a unidade cristã. Quando os cristãos se unem na mesma fé e lutam a mesma causa, debaixo do mesmo senhorio, o Senhor está afirmando. O mundo então crerá que Jesus veio do Pai. Não é discutindo as opiniões do mundo, é mostrando em nós mesmos que a salvação de Jesus é eficaz. E nós não mostramos isso isoladamente, nós mostramos isso fraternalmente, na comunhão dos santos, na unidade de fé. O Fábio e eu, nenhum de nós é capaz de mostrar integralmente o poder do Evangelho, mas a igreja, ela é a prova do poder do Evangelho. Então a unidade cristã, Jesus está falando, essa unidade, ela reflete a unidade do Pai com o Filho, e faz com que o mundo reconheça que o Pai mandou Jesus. O mundo percebe Jesus na vida da igreja. 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Qual é a finalidade da transmissão da glória de Jesus? Para que sejam um. E é legal a nossa reunião aqui, que tem gente de todo tipo. Tem um irmão que tem um parafuso na orelha, tem piercing no nariz, tem irmã que se comporta de uma forma mais tradicional, tem irmã que é antitradicional. Isso é maravilhoso, porque mostra que a unidade não é nas coisas aparentes. A unidade é na fé, é no mesmo Espírito, na proclamação do mesmo Senhor. E aqui é lindo, porque se percebe que a diversidade de pessoas das mais variadas origens e estilos de vida, cada um com o seu drama, alguns com uma vida mais feliz, outros com uma vida mais devastada, mas todos olhando para o mesmo Senhor, proclamando o mesmo Evangelho. E é isso que impressionará o mundo, segundo as palavras de Jesus. É olhar para essa diversidade inexplicável de pessoas, que só pode ser explicada de uma forma: o poder do Evangelho. Pessoas tão diferentes, o Evangelho é tão poderoso, que ele é capaz de fazer com que um ladrão que roubou a sua vítima se arrependa do seu pecado e passe a ceiar junto com a sua vítima, agora unidos, reconciliados pelo poder do Evangelho. E o mundo, ao ver isso, o texto afirma que então o mundo reconhece que o Pai enviou Jesus. Nós, na unidade cristã, damos testemunho, e esse é o maior de todos os testemunhos do poder do Evangelho. Não é a sua vida pessoal, é a unidade da igreja. Que na minha vida pessoal eu sou falho, mas na minha vida comunitária como igreja, eu sou amparado pelo Fábio, que é amparado pelo outro irmão, que é amparada pela outra irmã, e então nós nos santificamos mutuamente. Nós somos potencializados no poder de Deus, na unidade cristã. E Jesus então continua. Então ele transmitiu a glória de Deus para nós, com o objetivo de sermos um. 23. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como também amaste a mim. Então, na vida comunitária da igreja, nós somos aperfeiçoados, a unidade é aperfeiçoada, o mundo conhece que Jesus foi enviado, que existe amor de Deus Pai pelo Deus Filho e do Deus Filho pela igreja. O amor é evidenciado assim, na vida cristã comunitária, no corpo de Cristo. Aí então Jesus termina a oração agora falando sobre a vontade dele. Até esse verso agora ele falou sobre a missão. A principal missão cristã, então, na oração de Jesus, a gente percebe que é a seguinte: santificação mútua, comunitária, numa vida comunitária com a igreja sob e debaixo do senhorio de Cristo. Esse é o ponto mais elevado e precioso da missão cristã. A vida dos crentes em comum debaixo do Evangelho. Até porque, na vida comum, os dons virão à tona. Alguém vai ser levantado como pastor, outros vão ser levantados como missionários. E isso não vai acontecer senão da vida comunitária.
E agora, Jesus termina a oração dele falando sobre os desejos dele, a vontade dele. 24. Pai, a minha vontade, desejo, é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual é o desejo de Jesus? Para resumir, eu quero todo mundo junto comigo. Esse é o desejo de Jesus. Eu quero o meu povo congregado comigo. Para quê? Ver aqui a glória de Deus não é uma ostentação, para que eles vejam a minha glória, como eu sou glorioso. Não, o resto dos textos bíblicos vão apontar para outra coisa: sermos participantes da glória de Jesus, contemplarmos a glória do Deus que venceu todas as coisas, mas não é somente uma contemplação à distância, é uma contemplação como participantes. A Bíblia deixa muito claro que os salvos reinarão com Cristo. Nós somos destinados a sermos participantes das glórias do Cordeiro. Eu não fiz grande coisa por isso, quem fez foi Jesus. Então o pouco que me foi dado fazer, que é ser igreja, participante da pregação do Evangelho, é muito pouco diante da glória que me espera. Por isso que Paulo fala, não que eu considero que eu já tenha alcançado, não, eu prossigo para o prêmio, para o alvo da soberana vocação em Cristo. E qual é a soberana vocação? É ser participante da glória dele. Então a vontade de Jesus é, eu quero todo mundo junto participando da minha glória, participando do meu amor. 25, Pai justo, e é interessante que Jesus coloca a palavra justo aqui. Por que ele coloca a palavra justo? Porque quem pagou por isso foi Jesus. E ele pagou cada dívida nossa. Nenhum pecado nosso foi negligenciado, foi ignorado. Cada pecado precisou ser quitado naquela cruz. E foi integralmente quitado. Não tem dívida nenhuma. Por isso Jesus fala, Pai justo, o mundo não te conheceu. Isso aqui está referenciado lá no começo de João também, que o mundo não recebeu Jesus. O mundo baniu Jesus, o mundo não quis saber de Jesus, o mundo não conheceu. Eu, Jesus, porém te conheci, e também esses que compreenderam que tu me enviaste, os discípulos de Jesus e nós. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, que fiz conhecer ao Senhor. Eles podem, o véu foi rasgado. Não existe mais véu de separação, nós temos acesso à presença de Deus Pai no Santo dos Santos, para ter uma vida de verdadeira comunhão e adoração verdadeira perante Ele. Então Jesus fez com que a gente conhecesse de verdade. E ainda o farei conhecer. É interessante esse acréscimo aqui, ainda o farei conhecer. É a ideia de que a gente não conhece ainda plenamente. A gente está numa caminhada. 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Então eu sou plenamente conhecido, mas então o verei face a face quando ele voltar. Eu conheço a Deus plenamente na face do seu Filho. Quando enfim Jesus voltar, eu o conhecerei plenamente, mas já o conheço verdadeiramente. Então o texto diz, ainda o farei conhecer, a fim de que, tem uma finalidade, o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Qual é a finalidade? O total amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus esteja compartilhado por todos nós. A ideia é, tudo que Jesus tinha antes da encarnação, aquela glória e aquele amor que ele tinha junto com o Pai antes da fundação do mundo, será nossa também. Nós também vamos participar disso. Então aqui a gente termina a oração de Jesus, e eu queria enfatizar sobre essa oração, já terminando, aquilo que foi falado no começo. Quando nós oramos, as nossas perspectivas comuns são a partir da nossa experiência e necessidades. Mas aprenda a olhar do ponto de vista de Jesus. Vamos exercitar a oração e a prática de fé baseada na perspectiva de Jesus. Treinar os mesmos desejos que ele tinha, desejar as mesmas coisas, o mesmo céu, a mesma glória, desejar servir a mesma missão, almejar as mesmas coisas. Por quê?
que Jesus disse que quem quiser seguir a Ele, é necessário que essa pessoa se negue a si mesmo. Então, negar a si mesmo também implica em diminuir a importância das nossas expectativas e perspectivas mundanas. Isso não é tão importante. Jesus disse: eu não oro pelo mundo. E a maior parte das coisas que a gente ora são exatamente por coisas mundanas. E Jesus disse: eu não oro pelo mundo. Então, negar a si mesmo, aprender a orar muito menos por coisas que Jesus deixou muito claro que Ele não dá importância, para passar a orar pelas coisas, e orar vai significar buscar, orar pelas coisas que Jesus atribuiu importância. Então, ora pelo reino de Deus, ora pela tua santificação, ora pela tua igreja, ora para que o evangelho seja pregado, ora para que você tenha essa comunhão verdadeira que existe entre o Pai e Filho, para ela existir entre você e seus irmãos, e existir entre a igreja com Cristo. Ora por essas coisas. Como que é possível a sua igreja ter essa comunhão com Cristo? Uma igreja fiel à palavra de Cristo. Lembra, é impossível ter comunhão com Deus se não existir comunhão com a palavra. Uma igreja bíblica. Uma igreja que procura seguir a palavra de Deus conforme os ensinos da palavra de Deus, porque infelizmente a gente está numa época em que muitas igrejas, e a maioria delas, está misturando a palavra de Deus com desejos humanos, com um monte de coisa que não procede de Deus. Aprende a orar então biblicamente, menos dos seus interesses e mais dos interesses do Senhor Jesus. E Jesus disse que quem ora segundo a vontade de Deus é respondido, Deus acata. E Tiago ensina: vocês oram e não recebem, porque oram segundo seus desejos, suas ambições, suas inclinações mundanas. Deus não responde. Então, quer ter suas orações ouvidas? Ore conforme Jesus. Pode ter certeza que Deus Pai ouviu integralmente essa oração de Jesus. Tanto é que nós somos resultado dela. Então eu termino aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.